olha só, seu fermento dobra de tamanho, fica no pico por muitas horas, mas não triplica. Isso é bom ou ruim? Depende. Quanto tempo o seu fermento demora para dobrar de tamanho? Qual é a proporção que você alimenta o seu fermento? Qual é a farinha que você usa? Qual a idade do seu fermento? Ele é novinho, você acabou de criar, ou ele é mais maduro? Tudo isso vai influenciar. Qual a temperatura do seu ambiente? Então vamos lá. Vou te dar um exemplo. Se você usa uma farinha fraca, uma farinha dessas que a gente compra no supermercado, vou dar um exemplo, farinha Renata. A farinha Renata é uma boa farinha, inclusive no meu curso eu ensino os meus alunos a fazerem pães com a farinha Renata, mas a farinha Renata é uma farinha considerada fraca. Se você está usando a farinha Renata para alimentar o seu fermento e você usa a alimentação na proporção 1:2:2, ou seja, mesma quantidade de farinha e de água, é um fermento de 100% de hidratação, de alta hidratação, porque ele tem muita água em relação à quantidade de farinha. Se você usa essa farinha mais fraca, coloca muita água, pode ser que o seu fermento duplique e não triplique, porque ele não tem estrutura para triplicar, mas nada impede dele ser um fermento forte. Isso se esse fermento estiver crescendo num tempo adequado para a proporção dele. Se você alimentou esse fermento na proporção 1:2:2, o tempo para ele chegar ao pico vai variar entre 3 e 5 horas, mais ou menos, para ele ser considerado um fermento saudável. E o fato é, não é a quantidade que ele cresce só, é o tempo que ele demora para crescer. Faz sentido? Então, se você estiver usando uma farinha que é mais fraca e ele só duplica e você está alimentando ele na proporção 1:2:2, que tal você diminuir um pouco a quantidade de água desse fermento? Pode ser que ele passe a triplicar, porque aí a massa vai ter mais estrutura para isso. Pode ser que ele está só duplicando também, porque pode ser que está frio na sua casa. Então, ele não cresce tanto. As leveduras gostam de calor. Então, você pode colocar o seu fermento num lugar mais quentinho. Pode ser que a farinha que você está usando não é uma farinha legal, ela já passou do tempo, venceu, e você está lá usando, né? Isso já aconteceu comigo, gente. Eu, há muito tempo, né? Eu tava lá fazendo fermento e tal. E eu, gente, meu fermento tá diferente, porque eu tenho muita farinha, eu sempre tenho muita farinha, né? E aí, peguei uma outra farinha lá, comecei a alimentar meu fermento, era da mesma marca da farinha que eu tava usando, e continuei lá alimentando. Eu falei, gente, mesma marca, não tô entendendo, a mesma farinha, meu fermento não tá legal, ele tava ótimo e agora não tá bom, porque a mesma marca. Quando eu olhei, a farinha estava vencida. Eu não olhei a data de vencimento da farinha, e aí eu tava usando uma farinha velha. E aí, o que acontece? Impacta o resultado do meu fermento. Então, gente, vocês têm que olhar tudo. Vocês têm que olhar, vocês têm que conhecer a farinha que vocês usam, entender o comportamento do fermento, entender que não é só duplicar ou triplicar. Coisa mais fácil que tem, por exemplo, aluno meu chega e fala assim, ai, estou muito triste porque o meu fermento não vaza do vidro. Eu, gente, não vaza do vidro. Aí eu me toquei, porque na internet tem uma galera que posta vídeo, né, aqueles time-lapses, que é o vídeo do fermento crescendo assim, e aí vazando do vidro, porque é legal de ver. Aí as pessoas ficam complexadas e falam assim, o meu fermento nunca fez isso. Qual o tamanho do vidro que você está usando? Você quer que seu fermento vaze do vidro? Muito simples. Pega um vidro bem pequenininho, enche ele até a metade de fermento, você vai ver se ele não vai vazar do vidro. Vai. Por quê? Pega um vidro pequeno, enche ele até um pouquinho mais da metade, espera 4 horas, o fermento vai crescer, duplicar, ele triplicar, acabou, cara. Ele vai vazar do vidro. É isso que você quer? Eu não quero bagunça na minha cozinha. Então eu vou colocar o meu fermento sempre num vidro grande, para não desperdiçar fermento, para não fazer bagunça, porque o meu objetivo não é ter um fermento que vaza do vidro, é um fermento forte que cresce dentro do vidro sem fazer bagunça na minha cozinha, entendeu? Então são todas essas coisas que você tem que pensar e entender sobre o seu fermento. E outra, dependendo do vidro que você está usando, se for um vidro arredondado, abaulado, você vai achar que ele duplicou, mas na verdade ele triplicou. Se você estiver usando um vidro assim, ó, que é bem assim, é menor aqui embaixo e maior em cima, ele não vai crescer tanto para cima, porque ele vai crescer para o lado.
São muitas pegadinhas aí nessa internet, galera. Mas o mais importante, conheça os tempos do seu fermento, conheça a farinha, conheça a temperatura ambiente, saiba como manipular isso, especialmente se você estiver usando uma farinha fraca. Diminui a quantidade de água, você vai ver que ele vai crescer mais.